A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com mais um vídeo aqui em nosso canal, em nossa série. Esse é o vídeo de número 3. 3 de 3. É uma minissérie voltada para o fim dos tempos, onde denominamos de escatologia harmônica. Temos aqui o nosso terceiro e último dia desses 3 dias dessa série. E desde já agradecendo a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus, né? Estudarmos a Bíblia, estudarmos as coisas relacionadas com o tempo do fim. Nesse breve resumo, vamos lembrar que antes nós, propriamente ontem, nós também no primeiro dia falamos sobre a questão voltada com a harmonia entre os livros, que eu também chamo de interlivros, os livros bíblicos. E o que significa essa questão de harmonia? É nada mais nada menos que uma harmonia que eu também denomino de direta, um entendimento harmônico direto, onde um livro ele fala de um mesmo evento, em um outro livro, mas confirmando diretamente esse evento, embora utilizando outras palavras, contudo confirmando diretamente o evento, como foi o caso do vídeo 2, que nós gravamos falando sobre a 7ª trombeta, mas principalmente sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Também falamos sobre a questão. E o que vamos falar também hoje em conformidade com a volta do Senhor Jesus Cristo. E também o ponto de harmonia, a questão harmônica que nós tratamos, o que eu também denomino de ponto harmônico indireto, que é uma relação não só da Bíblia, naquele tempo em que foi escrita, há séculos e mais séculos passados, contudo também, mas também com os nossos dias, né? Trazendo uma mensagem que serviu para aquele povo naquela época e que essa mensagem continua servindo e sendo viva e atual para cada povo como nós nesse ano de 2026 e os outros que virão. Até quando? Até quando Jesus voltar. Então nós paramos ontem, vou focar no ponto onde nós paramos. Mas antes dizemos a vocês que temos vários vídeos aqui no canal Maranata Estudos, não só estudos bíblicos, mas nesse tempo, principalmente, eu digo que é o carro-chefe, é a questão do estudo da Bíblia. E também realizamos uma série de lives. E nesse tempo aqui, é esse terceiro capítulo, vamos dizer assim, esse terceiro vídeo é da série Escatologia Harmônica. E dessa série origina também um minicurso, um estudo através do WhatsApp, de maneira bem simples, onde teremos textos, necessário for imagens também, e áudios, e até breves vídeos com PDF, inclusive com resumos do que foi estudado e obviamente tira dúvidas através de um grupo, por um tempo, um minicurso voltado para a escatologia harmônica. Então desde já, se você desejar, você pode enviar um e-mail para maranataestudos10, o número 10, @gmail.com, maranataestudos10, @gmail.com. Então nós temos aqui, onde nós paramos com esse ponto de escatologia harmônica em uma da carta de Paulo que ele escreveu aos Coríntios, a cidade do Corinto. O apóstolo Paulo escreveu a primeira carta e no capítulo 15, no verso 50 mais diretamente, ele fala o seguinte. Eu tenho aqui os escritos em minhas mãos, vocês podem ver um resumo de nosso estudo e uns trechos específicos que devemos dizer. Sempre que tivermos com a possibilidade da Bíblia, do texto da Bíblia em mãos,
seja através de um celular, seja através de um computador, seja através da própria Bíblia, um livro físico, ou um papel assim com uma impressão, que nós tenhamos em mãos para que venhamos a mencionar o texto de maneira direta, literal. Às vezes faz necessário, e isso é muito bom. Então no verso 50, Paulo diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 50. Irmãos, eu lhes declaro que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Quando Paulo fala de carne e de sangue, ele está se referindo ao corpo, ao humano, como nós agora, né? Como o meu corpo, como o seu corpo, como o corpo humano. Essa carne, esse sangue, né, como todo o corpo, que é o todo o corpo humano, ele não pode herdar o reino de Deus. Por quê não? Porque simplesmente é um corpo que é corruptível, que ele sofre a corrupção. Um exemplo de corrupção, ele apodrece. Se falecer, apodrece. Se tiver ferido, uma pessoa mesmo viva, mas com uma ferida, e não cuidar, ela começa a ter um mau cheiro naquela ferida. E também começa até a apodrecer aquela parte do corpo. Então isso tudo acontece porque é um corpo que está imperfeito ainda. Por isso que ele é corruptível. E sem contar que está suscetível a pecar. E também peca. Cada pessoa, cada um de nós comete pecado. Nem que seja com uma palavra, com um pensamento simples, uma ação simples. A diferença é que aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo, eles não buscam mais agora essa prática. Antes eles fogem, para dizer uma palavra até literal, como a Bíblia ensina. Fugir até, se for o caso, literalmente. Né? Essa fuga das coisas que separam a pessoa de Deus. Então esse corpo tem que ser transformado. Esse corpo tem que ser transformado. E ele será transformado. Paulo fala assim, olha. Eis que eu digo mistério. Eis que eu digo mistério. Agora já estou no verso 51. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, primeiro ponto. Todos seremos transformados. E quando ele fala todos seremos, Paulo fala ele e a igreja. E a igreja. Não é todas as pessoas da terra, é ele e a igreja. Segundo o ensino bíblico, porque eu digo segundo o ensino bíblico, porque existem várias crenças que dizem que não é assim. Inclusive, próprias pessoas distorcendo os preceitos bíblicos. Mas aqui está claro, olha, todos seremos transformados. Eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos. E essa palavra dormir, para você que está assistindo pela primeira vez, ou não sabia, significa morrer. É como se ele estivesse dizendo, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Aí ele vai dizer como é que acontece, no verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos, ou seja, aqueles que estão adormecidos, ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então veja que ele fala aqui de duas ações, que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Lembra que eu falei que o corpo tem que estar incorruptível? Então quando ele levantar do fundo do mar, de um buraco que apodreceu, morreu e ninguém viu, perdido numa mata, por exemplo, de uma cova ou de uma jazida qualquer, que foi colocada, seja simples ou seja sofisticada, de qualquer seja o lugar, independente de ter sido realizado aquele enterro ou aquela morte ter sido há um dia, um mês, um ano, 1000 anos, esse corpo será levantado. Aquele corpo que morreu crendo em Jesus, confessando o nome do Senhor Jesus Cristo, ele será levantado e agora de maneira incorruptível. Para que ele seja incorruptível, esse corpo, ele necessariamente tem que ser transformado. E para ser transformado, ele tem que ter morrido sendo filho de Deus, crendo em Jesus Cristo, recebendo ao Senhor Jesus Cristo.
Então, ele já sai do lugar onde ele morreu, ou foi colocado depois da morte, incorruptível. Ou seja, qual foi o corpo do segundo Adão, como eu falei ontem, que é Jesus Cristo. E como era o corpo de Jesus? Um corpo resplandecente e perfeito. Simplesmente assim. Resplandecente, perfeito. E ele diz, e nós seremos transformados. Ora, todos são transformados, os mortos pela ressurreição, já incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ora, o que Paulo diz nós, que eles imaginavam, ele estando vivo na época com a igreja, lá de Tessalônica e todos os outros irmãos no mundo, seria transformado. Aqui não vai haver ressurreição. Por quê? Como é que pode a ressurreição de quem está vivo? Mas a transformação do corpo, porque o corpo continua sendo corruptível. Então tem que ser um corpo incorruptível. Como ele não vai ressuscitar porque ele está vivo, ele precisa de uma transformação. E aí é onde Deus transforma o corpo. Porque ele diz assim, olha, pois é necessário que aquele que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então, a ordem foi Jesus, depois nós, como nós vimos ontem, e agora ele diz, é necessário que seja revestido, e agora de uma imortalidade e de uma incorruptibilidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. E quem traz a vitória é Jesus Cristo. Quando ele vier ao som ou ante a última trombeta, como nós explicamos no vídeo 2. Bem, mas vamos lá. Já aos Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala o seguinte, ele fala a mesma coisa, aí onde está o ponto harmônico. No versículo de número 13, eu vou dizer novamente, do capítulo 4 da primeira carta à igreja de Tessalônica, e ele é um texto que é moderno, um texto atual. Os irmãos que ouviram isso naqueles dezenas de séculos passados e mais, eles aprenderam, e os irmãos também nesse ano 2026 também estão aprendendo e confirmando, como é o nosso caso. Ele diz assim, irmãos, eu não quero que vocês fiquem sem o conhecimento quanto aos que morreram. Ou, em outras palavras, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, como ele falou ainda há pouco aos coríntios. Para que vocês não se entristeçam como os outros. Que outros são esses? As pessoas que não receberam a Jesus, não querem, porque elas morrem sem esperança. Agora fazendo um ponto de harmonia com o que acontece na vida das pessoas e o que diz a Bíblia, que é a harmonia que eu chamo ponto harmônico indireto, ou diretamente com a nossa realidade. É que pessoas quando morrem, se você teve a chance de ir em um sepultamento de uma pessoa cristã e o sepultamento de uma pessoa não cristã, você chega na casa das pessoas, onde tem uma pessoa cristã, muitas vezes tem até música, louvores, pessoas que estão chorando sim, sendo abraçadas sim, buscando um conforto sim, mas elas não estão, possivelmente, salvo as exceções, aos gritos, a uma face que apresenta um certo desespero, um tom de desespero. Por quê? Porque ela sabe que haverá uma ressurreição e que aquela morte física não foi o fim. Não é uma separação de Deus, do bem, é uma separação, é um momento de separação somente físico. É claro que por que então acontece o choro e acontece as lágrimas e acontece dias de luto? Porque simplesmente nós não fomos feitos para perder. O ser humano não foi feito para ser derrotado. Ele não foi feito para ser alguém jogado às margens, viver entristecido, doente. Ele foi feito para ter vida e vida em abundância. E foi assim no início, no Jardim do Éden.
Contudo, o primeiro Adão, como citamos ontem na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o primeiro Adão, ele desobedeceu a Deus. E por isso, como consequência, ele agora ficou distante do Senhor Deus. E a gente herdou de Adão, a que é Adão, essa questão da corruptibilidade, porque chegou o pecado. Por isso Jesus virá e restaurará essa terra, transformará, porque o que era voltará a ser. Ele é a porta, como eu falei também ontem. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Essas são palavras do próprio Jesus Cristo. Capítulo 3, verso 20, lá do livro do Apocalipse. O que está em harmonia com o evangelho de João, que por sinal foi o mesmo João que escreveu, teve a revelação do Apocalipse. Teve o Apocalipse, né, que quer dizer revelação em grego. Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, a porta. Jesus é a porta. E ele quer abundar o coração de cada pessoa. Ele quer abundar o coração de cada pessoa. Bem, Paulo diz assim ainda: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, é uma condição. Cremos também que Deus trará, mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que dormiram. Olha, mediante Jesus, quer dizer, através de Jesus, aqui haverá ressurreição, e juntamente com ele. Por quê? Porque eram pessoas que morreram com Jesus Cristo no coração, porque tinham aceitado a Jesus. Então, com ele, Jesus levantará aqueles que dormem através da ressurreição, da transformação. Essa referente a os que morreram, como Paulo disse, aos que dormiram. Aí Paulo falou aos Coríntios, mas nós seremos transformados. É porque ele vai dizer agora o que está em consonância, em harmonia, um ponto harmônico direto, com esse versículo, olha, dizendo a vocês, pela palavra do Senhor, o que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então Paulo diz agora, fazendo um ponto harmônico direto com 1 Coríntios. Aqueles que estiverem vivos no dia da volta de Jesus, o corpo será transformado e arrebatado. Arrebatar significa pegar algo com uma força, não é algo simples, é como pegar uma folha assim rapidamente, com muita força. Arrebatar é tirar. Aí sim acontecerá o arrebatamento, porque os anjos do céu recolherão. Essas pessoas serão arrebatadas, não por uma força tipo, do nada, uma força puxa o ser humano. Haverá uma, digamos, captura puxada com força, o recolhimento através dos milhares de anjos. Então, o que acontece, meus irmãos? Não há uma antecedência dos mortos. Primeiro os mortos, eles só surgem incorruptíveis, depois transformados. Aí ele fala assim, ó: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, ressoar a trombeta e a voz, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, fazendo agora um conjugado com a primeira carta aos Coríntios, eles serão revestidos de poder. Lembra do revestimento para a incorruptibilidade e para a imortalidade? Pois bem, depois disso, o que estivermos vivos seremos arrebatados. Está vendo? Arrebatados juntamente com o Senhor nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. Ó, seremos arrebatados. Arrebatados por quem? Arrebatados pelos anjos, juntamente com ele nas nuvens. Juntamente com eles nas nuvens. Para o encontro com quem? Com o Senhor. Juntamente com eles quem? Com os mortos. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aí Paulo diz: consolem-se uns aos outros com essas palavras, para que vocês fiquem alegres
sabendo que um dia haverá um encontro com Jesus? É isso aí a diferença. Então o que acontece? Não há silêncio, que tem o ressoar da trombeta. Os mortos ressuscitam primeiro e os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com os mortos nas nuvens para encontrar Jesus. Agora, nesse quem estiver vivo vai ter o quê? O corpo transformado, que só pode chegar até Jesus se tiver o corpo transformado. Então esse corpo transformado só tem uma condição, recebendo o próprio Jesus como Senhor e Salvador. E confessando a Deus, como nós falamos no segundo vídeo de Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. E aqui também tem um ponto harmônico com o primeiro dia, o primeiro vídeo, quando nós gravamos, lá no livro do Atos Apóstolos, capítulo 1, do verso 8 em diante, que os dois homens vestidos de brancos, eles disseram aos homens que viram Jesus subir nas nuvens. Jesus estava ministrando as ordenanças, dando as ordenanças para que eles voltassem para os lugares em Jerusalém e esperassem o revestimento de poder, que era o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que é da verdade, que é o Espírito do Senhor. Então ele disse assim, olha, vocês fiquem lá em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ele foi dizendo isso e foi elevado aos céus. Elevado aonde? Entre as nuvens. Uma nuvem cobriu Jesus. Aí quando Jesus volta, ele volta aonde? Olha aqui. Ele volta nas nuvens, juntamente com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. Então, ele vai encontrar, as pessoas encontrarão, os cristãos encontrarão Jesus nos ares. Bem, aí nessa volta de Jesus, essa primeira ressurreição, porque existem duas ressurreições, esse é um ponto agora ainda mais novíssimo. Esse aqui, alguns pontos nós fizemos no vídeo 2, mas nós precisávamos colocarmos o link novamente, vamos dizer assim, do entendimento, para que as pessoas que assistam, elas estejam, se assistir o vídeo 3, que é esse vídeo, ela consiga entender a mensagem em cada vídeo. E se assistirem os 3 vídeos, ela completa os 3 dias dessa minissérie, né? Então, o que acontece? Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, Jesus Cristo, e todo o olho o verá, até mesmo aquele que traspassaram Jesus, que furaram Jesus com a lança, vamos dizer assim. Então, quando ele vier, nós temos aqui o capítulo 11 do livro do Apocalipse. Quando Jesus vier, ele vai fazer uma transformação nessa terra. Tem muita coisa que nós poderemos falar, mas o objetivo é dizer os principais pontos que acontecerão com os que seguem Jesus Cristo e o que acontecerão com os mortos, com os vivos, quando da volta de Jesus, do jeito que ele foi e do jeito que ele voltar. Ele vai reinar, estabelecerá um reino eterno, mas antes, 1000 anos nesta terra, um reino milenar. E no capítulo 11, no verso 15 diante, diz assim, olha o que acontece no verso 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Quando ele diz se tornou de nosso Senhor, ele está se referindo a quem? A Deus. A Deus. E do seu Cristo. Quem é o seu Cristo? É Jesus, o Filho de Deus, que é ungido. A palavra Christus, que origina a palavra Cristo, é uma palavra grega, que quer dizer ungido. Jesus, ungido de Deus. E ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Verso 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras,
porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Jesus é rei eterno, mas existe um tempo direto para que Jesus estabeleça o reino milenar e de um fim dará cabo à morte, como falamos agora aos Coríntios. E o verso 18 diz assim: as nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo, olhe bem o verbo, chegou o tempo de julgares os mortos. De julgares os mortos. Ora, por acaso nós falamos de mortos nesses últimos minutos? Obviamente que sim. Nós falamos da ressurreição dos mortos. Porque existem duas categorias de mortos. Aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo e aqueles que morreram sem aceitarem o Senhor Jesus Cristo. Então os que morreram crendo no Senhor Jesus Cristo, esses se levantarão com os corpos incorruptíveis, como nós lemos há pouco. E os que não morreram com Jesus Cristo, eles se esperarão. Bom, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos. Esse recompensares os teus servos, quem são esses servos? Ele vai dizer, os profetas, os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, ou seja, todos que temem ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a outra categoria dos vivos. Quais são as duas categorias? Os vivos cristãos e os vivos não cristãos. Ou seja, os santos e os ímpios. É preciso dizer isso, que é um ponto harmônico indireto, que está no contexto do texto, dos livros bíblicos. Então, olha, julgares os mortos, uma parte ressurge, que são os cristãos, que morreram. E os vivos, mas todos os dois recebem recompensa. Servos, profetas, santos, todos que temem teu nome. Ele diz mais, tanto pequenos como grandes. E também ele fala, e de destruir os que destroem a terra. É quando ele dará o juízo. A volta do Senhor Jesus Cristo. Aí lá no Apocalipse 20, tem uma mesma ideia aqui. Veja que agora é uma harmonia, um ponto harmônico direto, intralivro, ou seja, dentro, intra quer dizer dentro, vem de intro, dentro do próprio livro, só que é com capítulo diferente. Esse aqui foi capítulo 11 e aqui é o Apocalipse capítulo 20. Eu volto a dizer, eu já falei, mas vou dizer de novo. A palavra Apocalipse vem da palavra grega apocalipsis e significa descobrir algo, ou seja, revelar. Por isso que se chama livro das revelações também. Livro das revelações. Verso 4 do capítulo 20. João diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Veja, no verso 18 do capítulo 11 diz assim: chegou o tempo de julgares os mortos. E agora o verso 20 diz: tronos existiam e todos que tinham autoridade para julgar. Aí João diz: vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Ou seja, os cristãos, eles morreram e não negaram a Jesus. E foram nessa época decapitados. E diz mais: eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. E diz mais: eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então eles ressuscitaram. Como foi que eles ressuscitaram? Vamos fazer agora o ponto harmônico interlivros. Eles ressuscitaram incorruptíveis, revestidos da imortalidade, como está em 1 Coríntios capítulo 15. E eles ressuscitaram primeiro, foram transformados, como diz Paulo também aos Tessalonicenses, primeiro do que os vivos. Mas no verso 5, João acrescenta: o restante dos mortos não voltou a viver,
ou seja, não ressuscitaram. Até se completarem os 1000 anos. Quem são os restantes dos mortos? As pessoas que não quiseram saber de Jesus Cristo. As pessoas que Jesus citou, como eu falei no primeiro vídeo, a parte do mundo que não quis saber de Jesus. Também denominado de ímpio, as pessoas que morreram sem Cristo. Eles vão ressuscitar, vão voltar a viver depois de 1000 anos, que é o reino milenar. Aí João diz, esta é a primeira ressurreição. Então qual é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição é dos cristãos, das pessoas que morreram acreditando em Jesus. Se essa é a primeira ressurreição e os outros mortos só vão voltar a viver depois de 1000 anos, essa é a segunda ressurreição. E a segunda ressurreição não é mais de cristãos. Então, ressurreição para a morte eterna. Compreende agora que só existem 2 ressurreições? E ele acrescenta no verso 6, olha o que João diz. Felizes e santos. Santos quer dizer separados. Eu falei isso no primeiro vídeo. Os que participam da primeira ressurreição. Por que não são felizes os que participam da segunda? Porque não é para viver com Cristo. É para estar longe de Cristo. A segunda morte não tem poder sobre eles. Por que é feliz e santo o que participa da primeira ressurreição? E a segunda morte não terá poder sobre eles. Ora, porque eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele durante 1000 anos. Mas por quê? Ainda não respondi. Porque a segunda morte não tem poder. Porque a segunda morte não é a morte física. A segunda morte é a morte também denominada de espiritual. É uma morte de separação de Deus. É uma morte para condenação. Essa é a segunda morte. Entende que a primeira morte é do corpo físico. E a segunda morte já não é mais da esfera física. É uma segunda morte de distanciamento de Deus. Então essa segunda morte não tem poder sobre os que participam da primeira ressurreição. E os que participam da primeira ressurreição são quem? São os cristãos. Veja como é interessante essa harmonia. Por isso que o tema das nossas lives, dessa minissérie de 3 vídeos, denomina-se escatologia harmônica. Veja que eu volto a dizer, não estou precisando utilizar nenhum livro histórico, nem parte de história, nada para explicar como vai acontecer no fim. A Bíblia, ela explica a si própria. Ela está explicando a cada parte. Agora, é claro, tem coisas que estão aqui já explícitas e coisas que estão implícitas. Como é que eu vou entender isso aqui? Se eu falei, digamos, eu falei 500 palavras e só li efetivamente aqui 300 palavras. Onde estão as outras 200? As outras 200 vieram que o Espírito Santo trouxe no meu coração e na minha mente do que eu já li. Então eu já tenho um ponto de harmonia indireta já com outros livros. Então eu vou lembrando disso aqui e vou colocando. É o que eu desejo que cada um de vocês consigam fazer ou continuem se já estão fazendo. Isso se chama crescer em Deus. É um dos pontos que diz cresça em Deus. Crescer em Deus é nisso aqui. É no conhecimento da palavra de Deus. E os 2 pilares do cristão e da fé consistem em oração, que é buscar conversar e ouvir o que Deus tinha a dizer. Se necessário for, até com a voz audível do próprio Deus, ou através de uma pessoa que possa dizer algo que Deus mandou, ou mais diretamente, o segundo pilar, que é a leitura da palavra. Porque a palavra, ela é inspirada não por homens. Ela foi escrita por mais de 30 pessoas, em torno de 40 autores. Mas ela não foi inspirada por homens. A inspiração é pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo. Vocês acham que se fosse inspiração de homens, seria ainda o livro mais vendido, o mais impresso, o mais lido do mundo, depois de quase 2000 anos da morte de Jesus Cristo? Porque se ele morreu com 33 anos, e vamos considerar que ele nasceu no ano 0, né, ou no ano 1, já que teve uma mudança
Velho Testamento para o Novo. Saiu do ano 1 do Velho para o ano 1 do Novo Testamento, vamos dizer assim. Imagine que ele nasceu no ano 1, depois dele mesmo, de Jesus, depois de Cristo. Se ele morreu com 33 anos, então no ano 33, no ano 2033, se completariam 2000 anos exatos do nascimento de Jesus. Né? E do nascimento não, aliás, da ressurreição. No nascimento completou em 2001, vamos dizer assim. Em 2001 completou 2000 anos do nascimento de Jesus. Mas em 2033 seria os 2000 anos da ida de Jesus aos céus. Da morte dele e a ida depois de 40 dias aos céus. Então, o que acontece? Se fosse coisas de homens, esses livros já estariam jogados às traças e ao fogo, como eles foram jogados já outras vezes na história. Se você procurar a história, já existiram governadores, imperadores ou autoridades, como queira chamar, que mandaram simplesmente recolher todas as Bíblias e tocar fogo. Mas como é que essas Bíblias ressurgem? Como é que as pessoas lutam por uma causa se não fosse a verdade? Mas eu estou dizendo tudo isso não é para um convencimento de argumentos humanos. Porque, volto a dizer, se for inspiração humana, está fadada ao fracasso, porque o homem é imperfeito. Se é uma inspiração divina, aí sim não pode lutar contra Deus. A própria Bíblia atesta isso. Em trechos do Evangelho, pessoas relataram exemplos de outros líderes que levaram 200, 300, 400 seres, pessoas, né? Pessoas entre mulheres, meninos, homens. No entanto, os líderes deles foi morto e dissipou-se. Então, certo homem disse assim: vocês devem ter o cuidado, porque se for de Deus, não teremos como derrotar a Deus. Se for de homens, será o mesmo exemplo dos outros. Se for de Deus, estaremos lutando contra Deus. Então, todos que intentam lutar contra Deus já decretaram a sua derrota, que nunca vão conseguir. E para concluir a nossa minissérie, eu tenho aqui ainda Mateus capítulo 16, verso 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. Tá vendo? A harmonia que eu falei há pouco, com os anjos, com seus anjos. E então recompensará a cada um de acordo com o que tenham feito. Então lembra que diz assim: eis o tempo, verso 7, chegou o tempo de julgar os mortos e recompensar os teus servos. Recompensar. Então cada um será recompensado pelo que tiver feito. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. O que é buscar essa imortalidade? É quando Jesus vier e transformar o corpo. Se estiver morto, vivo, aliás, e ressuscitar o que estiverem mortos, sendo cristãos. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Ele quer dizer, de um modo geral, para todos. Sabe que todos são esses? Todos os que não quiseram saber, que fazem parte da segunda ressurreição. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. É no sentido do povo judeu diretamente e todos os outros povos. Esse grego é como se refere a todos os outros povos que não são judeus. Entenda-se brasileiros, argentinos, chineses, japoneses, americanos, mexicanos, etc. Isso não são palavras minhas não. Está escrito em Romanos capítulo 2, os versos 6, 7, 8, 9 e 10. E por fim, meus irmãos, Apocalipse 22, 12. É uma harmonia, um ponto harmônico direto dentro dos livros. Eis que venho em breve. Palavra do próprio Jesus. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. A recompensa está com o Senhor Jesus. Eu agradeço a cada um de vocês
eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que está assistindo agora, de cada pessoa que assistiu o primeiro vídeo, o segundo vídeo. Eu peço, se vocês desejarem, divulgue esses vídeos com alguém. Mande no grupo de WhatsApp da sua família, dos seus amigos, do grupo do futebol, do grupo da empresa, se for cabível, se achar que cabe isso. E eu não vou dizer se você achar que é relevante. Não estou falando de minhas palavras, estou falando da palavra de Deus. Todas as minhas palavras são passíveis de análise, porque eu posso ter incorrido em algum erro, em algum momento ou outro, não só nesse vídeo como nos demais que foram já apresentados no canal. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita. Os homens é que tornam as coisas, distorcem as coisas, mas a palavra é perfeita. Então eu costumo dizer sempre, não é o homem que vai converter ninguém. Ele pode convencer por um instante, uma palestra motivacional, uma palavra, ou pegar aquele coração que está ali dolorido, sofrido, angustiado, e às vezes uma palavra amiga preenche por um instante, mas não muda a vida depois da pessoa. Existe um ser chamado Deus, Jesus Cristo, que tem um espírito chamado o Espírito Santo, ou o Espírito da verdade, da justiça. Ele sim convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele convence. Então, se você quer uma prova, se é verdade ou não, essas coisas que são escritas, que eu mencionei, essas coisas são verdadeiras. Então, vale a pena presentear alguém com a verdade. Então, presenteie. Se não for esse vídeo, seja o vídeo da pessoa que você acredita, que você já conhece, que fala verdadeiramente a palavra de Deus também. Compartilhe essa vida com as pessoas. E o Espírito Santo é que vai testificar a verdade. Faça você mesmo o desafio. Eu não estou pedindo e muito menos mandando que você vá para a denominação A, B ou C. Eu desejo simplesmente que você leia a Bíblia Sagrada e que ore a Deus. Os pilares da fé: oração, leitura e conhecimento da palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele vai ajudando você agora a caminhar por caminhos retos e vai mostrando a verdade. Faça você mesmo esse teste, agora mesmo em sua casa, no seu carro, na rua, onde quer que você esteja. Ore a Deus, que a palavra diz que um coração arrependido e contrito Deus não abandona. Não espere que você vá ser perfeito um dia para buscar a Deus ou abrir o seu coração, ou orar a Deus achando que é indigno, porque você sempre será indigno. Eu também, toda a humanidade. Nenhuma pessoa é perfeita perante Deus, nunca será. Então essa ideia de dizer, quando eu estiver pronto, eu vou buscar a Deus, não existe. Você nunca vai buscar a Deus desse jeito, porque você nunca estará pronto. Abra seu coração simplesmente para que o Espírito da verdade diga simplesmente a verdade. Já falei Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. Se com a tua boca confessar ao Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, você será salvo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Todos os que receberam, ao que creram no nome do Senhor Jesus Cristo, foram tidos como recebidos, foram dado o direito de serem tidos como filhos de Deus. Então receba o Senhor Jesus Cristo. Por quê? João 14,6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, as pessoas, todos nós, que mandou o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, não venha para a segunda morte, mas tenha uma vida eterna. Então o melhor caminho é o caminho da vida. É o caminho que leva a porta estreita, que leva à salvação. E não a porta larga do mundo, que leva a pessoa à morte. E não a primeira morte simplesmente, mas principalmente a segunda morte, que é a morte eterna distante de Deus. Escolha o caminho da vida, escolha a vida, como Jesus diz. Só existem dois caminhos, duas ressurreições, uma verdade que é Jesus. Então é a hora de você receber o Senhor Jesus Cristo. Busque alguém, confesse o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que se nós não negarmos a Deus, Ele não nos negará naquele dia. Se negarmos a Deus, Ele negará a cada pessoa. Cada um que negar, Ele negará naquele grande dia. Então medite nesse ensinamento e veja como é interessante o estudo das profecias dos últimos tempos. Escatos, últimos dias, últimos tempos, últimas coisas, últimos momentos. Logia, estudo. Então estudo das últimas coisas nessa terra.
E harmonia é que um livro fala do outro e o outro fala de um. Um livro se complementa ou explica o outro com outras palavras, ele apresenta o mesmo evento. Isso é harmonia entre os livros, interlivros e intralivros, como eu costumo chamar. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós. Se vocês desejarem participar do nosso mini curso, será através do WhatsApp, com formação de um grupo, onde trocaremos as ideias e, mediante a luz da Bíblia, responderemos as coisas que nós entendemos que Deus fará com que entendamos. E traremos também ainda textos, conformidades bíblicas e muito mais do que isso que nós mostramos aqui, que é muito pouco. Além, é claro, de crescermos bastante em Deus. E recebermos até resumos através do próprio WhatsApp ou do PDF também. Tudo isso ao custo zero. R$0. Nenhum centavo eu desejo receber de ninguém pelo esse ensino, pelo esse aprendizado, por esse compartilhamento da palavra de Deus. O que recebo de Deus gratuitamente, eu compartilho com vocês, assim como é nesse canal. Deus abençoe a cada um de nós sempre e até uma próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se desejar participar desse estudo, envie um e-mail para maranataestudos10@gmail.com. Até uma próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue abençoando cada um de nós sempre.